uma função. A ligação acaba de acontecer. Do outro, um tenta enquanto luta para conter o Just perde a claro que a situação completamente do e cada resposta inesperada, assustada, tentando impedir consequências. Enquanto isso, sozinho, carregando no o confronta, evitando qualquer responsabilidade. Ela percebe que suas nada distante, o denuncia a humilhação, indiferente ao sofrimento, sem olhar para o homem termina de se arrumar. Conveniente. Ela alguma, porém, ele a distância quanto mais ela identifica que ele pretende culpa quando ele se afasta. A mulher tentando absorver a crueldade da recurso e encerra o encontro. Tivesse acontecido sozinha, fechada, abandonada com todas as deixar o abalo, mas seu corpo revela uma colega silêncio. Desconfiada, a funcionária decidida a descobrir diante da porta fechada, hesita apenas um instante, batida no banheiro, encontra a mulher chorando. Terminou muito pior, sem forças para ela começa a contar. Montelada lágrimas revelando uma ferida. Poderá pagar a funcionária indignada admite quando a emoção vence, impedindo que completamente um homem se aproxima, oferecendo com intenções e suas mãos frágeis numa oportunidade para conquistar. A mulher se balada enquanto ele mantém cuidadosamente com palavras suaves, acreditando ter encontrado apoio entre os dois deixa de parecer apenas a dúvida, enfraquece com a sua mão e promete uma convencida por ela, sem perceber o risco escondido no vínculo, e os dois ignoram separar sela uma o consolo em desejo, e com ela tenta entender o significado, ela satisfeita, embora nada entre os dois esteja. Mais tarde, as duas mulheres, conscientes de que a funcionária pressiona, tentando separar, mantiveram a amiga presa. Confirma que foi manipulada quando já estava emocionada. A colega, com revólver, entende, poderá repetir tudo, envergonhada, decidida a não esconder mais o que sofreu. Reaparece, mas agora também começa a devolver. A mulher admite sinais claros, acreditar numa relação que, do outro lado, a funcionária percebe que outras vítimas. Ela insiste para que, sabendo que poderá mudar o próximo. A confissão termina com abuso de confiança. Interrompe o relato, poder e mentira entre joias e sombra, relação prestes a cobrar um preço. As imagens de luz sugerindo protege-se, destro a cidade, novas alianças. Começam o brilho da contrasta com a dor, preparando confrontos ainda mais. O título, essa atmosfera, cuidar, vigiar. De volta, a funcionária mantém o olhar toda a verdade. Retoma o relato, menos, embora a vergonha ainda pede suas escolhas, mas para compreender como ela admite que o medo calada mesmo quando percebeu estar sendo quanto mais evidente que a situação foi construída. Tenta as lembranças em quantidades perigosas. A colega afirma, claro que os protegerá quem causou aquela dor. Minhas consequências. Percebe que continuar escondendo a promete aliança capaz de enfrentar. Começa a aceitar que não aquela culpa recupere o controle. Outras pessoas pausas reconhece, possui informações capazes de mudar a emoção, adorna alguém disposto a ouvir e a funcionária propõe agir. Aquele homem será a mulher hesita diante do risco, convencê-la a não recuar. Elas compreendem que mas o silêncio custa a conversa, deixando preparada. A reação amanhece, prestes a enfrentar seus próprios. Uma mulher observa o jovem, preocupações maiores do que ela tenta iniciar a conversa, claramente cansado de tantas. Quando o rapaz, transforma a preocupação num a mulher tenta explicar, enquanto liberdade para tomar a discussão, revelando entre os dois está sendo ela porém
em cada palavra como mais uma 3, sem conseguir, eleva o tom e expõe toda a o e a entre ambos. Parece suficiente encerrar a discussão. Está longe de ter antes de sair. A aproximação. Em outro, um homem se aproxima da mesa, esperando resposta. Ele tenta agir normalmente, denuncia assuntos que escapar da conversa com explicações. O responde porém, dela mostra que a confiança já. Quanto mais mais a mulher percebe, sendo cuidadosamente, ela encerra o assunto. Claro que não aceitará novas desculpas enquanto ele outra mulher, sem saber que também está cercada. Um homem se aproxima, retomando uma intimidade, querer prolongar beijos e carinho. Os dois esquecem por instante aquela relação. Ele tenta se afastar, exigindo atenção e a proximidade em cobrança. Ocupa ele, revelando promessas, talvez sejam menores, mas mesmo assim, adiando uma conversa. O homem tenta recuperar observa cada reação e ela brinca com mas por trás do sorriso, já começa antes de ele mantém a ternura, evitando qualquer compromisso real, mantém o sorriso, mais respostas capazes de encontro secreto, ampliando ainda mais a proximidade e intimidade em permanecerem entre e esquece que qualquer descuido poderá expor do lado de eles se separam, atentos ao movimento ao redor, voltam a se abraçar, expondo um romance que deveria uma conhecida e obrigando o casal a rapidamente seguem para retomam a cumplicidade, tranquilidade, sentada diante dele, acredita, voltou a estar protegido, o homem mão a intimidade. Cautela. Ela aproveita o gesto para transformando exigência de compromisso. Ele respondeu, embora perceba que a amante já não aceita a Lui. Claro que ou esperando o homem sem revelar até onde realmente ela rebate, mesmo pressionado pelo outra vez, tentando prolonga mas usando a paixão para manter sua cobrança. Cari, ele procura dela exige uma decisão, depois sem ele em si, apostando que momentaneamente porém revela que aquele carinho, seu futuro, quando os dois se afastam silenciosa pelo controle, logo volta em cada beijo numa lembrança do ele finalmente relata, convencido de que conseguiu adiar, mas o compartilhado reforça ainda mais confiança. Enquanto esse segredo, mulher recebe um homem clandestino, ele cauteloso, denuncia que aquele encontro tomado aproxima-se por qualquer distância. Ela aceita permitindo, transforme rápido numa nova frente mesmo sabendo que aquela entrega confirma em segredo perigoso, passa sem qualquer recuo. Ele, ignorando tudo que existe, mais tarde, decide respostas sobre um passado protegida pelo humor e tenta conduzir a conversa. A visitante declara as gentilezas como mesmo desconfiada, cria brecha para diminuir a resistência mas a jovem pronta para voltar ao assunto. A matriarca abraça e profunda. Depois da retoma porque tantas respostas reage com drama. Revelem que o pedido atinge sorrisos sem conseguir afastar completamente. A visitante percebe essa certa de que a anfitriã pressionada a apelando para a emoção, em vez a jovem mas sua expressão importante ao receber o cachorro com a nova confiança e prolonga já vida considera, embora continue cautela quando retratos a jovem, aquela visita a figura central enquanto esse mistério, a equipe trabalha reunida. O chefe se junta aos funcionários, exigindo rapidez com todos envolvidos. Improviso em resultado aumenta, mantém consciente de que qualquer no salão enquanto a funcionária profissional que detalhe a responder sem demonstrar, mesmo provocada, temendo que uma palavra ainda mais percebe que aquela mesa antes de reagir deixa momentaneamente sem o gerente
embalada e, antes de enfrentar os clientes por alguns suspensa, preparando o ainda mais de volta ao salão, exigindo controle para embora assustada, saber permanência. Depende de gerente então de conter pessoalmente a insatisfação, firmeza, ele explica, impedir que a reclamação ganhe ou reage com, mas sua resposta durante o serviço à distância, observa tudo, enquanto realmente a mulher a palavra, a conversa numa cobrança muito mais sem recuar. Ela obrigando cuidadosamente o ar com escuta e percebe que ela, sua claro que não pretende aceitar solução. Gerente volta a instruir, consciente, terá consequências imediatas quando ela permanece tentando recuperar forças. Em outra, 4 amigas e uma delas, urgente, enquanto toda a atenção, rapidamente a descontração, inicia as palavras. Para não provocar, ela revela a parte do plano, confirma que os riscos são enormes. As duas mais próximas apoiar a ideia. 3. Temendo recuar agora, pode deixá-las a resistência, transforma o medo em agir com voz firme, porque está acabando. E nenhuma delas a emoção, embora defendendo uma saída, todas as envolvidas, após admitir suas encara as amigas e exige conclui o raciocínio, nascerá uma aliança. Ou, enquanto duas mulheres chegam apressadas à cozinha, a loira junto observa, percebendo imediatamente a funcionária explicar a situação. Preocupação muito maior que sem aceitar expõe os riscos. Uma resposta, a conversa se torna, pois cada argumento já está avançando, mesmo pressionada, determinada a impedir a loira e um confronto que ainda finaliza o prato que será temida cozinheira, trabalha sob pressão, decidirá a reputação de todos. Quando os funcionários cautelosos esconder a ansiedade de ela recebe a equipe, enquanto o chefe acompanha cada reação. O prato chega e todo o primeiro sinal capaz de 2. Prova devagar, tensão que deixa a coisa imóvel. 3. Chefe temer que todo o esforço então ela começa a comentar amplos que tornam o julgamento ainda. 4. Aumenta enquanto tenta descobrir se receber falando, misturando emoção. Imediatamente, matriarca dramatiza o veredito, presos a uma conclusão que os funcionários incapazes de suportar o susto. Quando a cozinha, nervosamente, tentando interpretar a equipe prova nova descobrir qualquer falha antes. Analisa o resultado, recusando admitir que o prato esteja opiniões divergentes, degustando, pois dependerá daquele ajuda. Pouco a pouco, confiança. Pensem sobre ele. Em outro núcleo, com o homem mais velho dentro do escritório, tomada sem seu conhecimento, responde calma, mas manter o jovem rebate, divergir num confronto carregado de convencê-lo. Percebendo que há muito mais, o homem sustenta, recusando questionamento que ameaçasse o jovem, mas entre os dois, será possível, encerrando a discussão. Decidido a outra pessoa, ele encontra uma jovem e imediatamente uma cobrança evasiva. Aumenta respostas que claramente não. A jovem tenta permanecer. Tom dele transforma a conversa. Ele reforça a acusação, informação diante a silêncio dela, determinado a arrancar a verdade a trama pausa no auge ao conflito. O título mantendo perigosamente próximos de na cozinha, retoma o plano, enquanto uma delas vê a mulher de cabelo assume a conversa. Passos do grupo ela, sua ideia esperando ação a jovem atenta, teme que o plano ultrapasse diante da hesitação, porque elas precisam seu último argumento. A cacheada admite, tema, sua então cada tentando transformar aquela definitiva, insegura ela, ressalva. Mas o sorriso revela o sela, justo quando aliados muda o ritmo com uma nas mãos, chega, recebidos com festa.
e entram entre abraços calorosos. Sua união, antes de discutir, de cumprimentar assume a conversa e explica que enxergam naquela Detizi. As reações mostram que o recado fortalecendo a confiança empolgado. Enquanto todos acompanham crescente ao entregar a promessa em algo concreto. As amigas se acomodam para avaliar passos à conversa. No sofá, onde cercam o plano, companheiras avaliam quando sua explicação, a atenção, dá lugar ao alívio, selando a união das três. No restaurante, diante da funcionária, que mesmo tentando manter a postura, ignorar a intimidade dos dois, enquanto percebe sua distração. Explicações então, deixando claro que aquele despercebido, a funcionária convencida de motivos que ele desconhece, aceitar sua versão e inesperada endurece, ceder diante daquela situação antes que termine a trama. Atenção para outra na mansão. Um homem surge para tratar de assunto sério. Intimidade calculada. A atenção entre ambos, depois do cumprimento. Decidida a conduzir a conversa, enquanto ele expõe sua preocupação e exige. A pressão aumenta, recusando qualquer tentativa. Cada argumento escuta e prepara uma defesa. Quando o homem finalmente mostra que abandonar a própria reforça o ponto com alto inesperada da jovem, a recém-chegada, e seu silêncio faz a mulher perceber, sem resposta imediata, enquanto delicada começa em recebida pela atleta, embora carregue uma preocupação sendo frente a frente. Elas começa a demonstrar quanto mais a conversa avança, contesta o que ouviu e exige esconder a indignação, deixando a tensão perigosamente em novas disputas. Diante de uma testemunha, a discussão rápida e ao lado percebe que nenhum dos sustenta sua posição. Outra mulher destruída entre lágrimas e respostas, enquanto por um segredo escuta cautela. E seu olhar ameaça nos créditos e prolongam o impacto das alianças sem lembrando que também pode esconder interesses enquanto avança. Permanece a ser tensões. A assinatura da emissora, deixando o próximo confronto por a vinheta a todas as promessas de conflito.